Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao GEP. Rociane entrou, Cristina, minha prima. A família tem que marcar presença, nem que seja online, né? Isso é bom. Marco, só conferindo, quem disse que ia aparecer está aqui. Boa noite, jovem, Hamilton, que continua organizando aqui as palestras do GEP, mesmo a gente estando assim nas nossas casas. É isso mesmo, quero que todos sejam muito bem-vindos. Parabenizar o GEP pela iniciativa de continuar suas atividades dessa maneira online. Isso é maravilhoso, é uma oportunidade de continuar estendendo aí as benesses da doutrina espírita às pessoas, mesmo elas em suas casas. Acho que isso é meio que o que acontece no mundo espiritual, né? Os espíritos vão às nossas casas, nos ajudam, mesmo que nós não estejamos indo lá no plano espiritual. Chegam de forma sutil. Tô vendo aqui muita gente boa entrando. Hamilton disse que era para eu dar uma horinha para que vocês possam ir chegando. Eu vou logo dizendo que eu não tenho o hábito de fazer live. Na verdade, essa é a primeira que eu estou fazendo assim. Conto com o apoio de todos. Fiz live assim, sempre com alguém no comando, né? Assim, alguém chamando para entrevista. E aqui é diferente. Então, sejam bem-vindos à casa de Paulo e Estevão, como costumamos dizer lá no GEP. Nós estamos aqui. E a gente vai começar essa palestra hoje, que não é bem uma palestra, né? Essa formatação diferente, essa live, né? Obrigada, Keila. E a gente vai começar falando o tema. Qual o tema? O tema hoje é o mal e o remédio. Talvez muitos que estejam entrando aqui não sejam espíritas. Tá tendo uma movimentação legal. E o mal e o remédio é uma das lições de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem se encontra precisamente no capítulo 5 de O Evangelho e ela é atribuída a Santo Agostinho. Então, existem muitos espíritos que dão suas mensagens. Kardec comenta algumas passagens e isso constitui o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 trata das aflições, da justiça das aflições. O capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, nos traz a justiça das aflições, fala das causas anteriores, causas atuais. É um capítulo muito rico do Evangelho. E olha, acabo de me lembrar que esse foi o primeiro capítulo que eu abordei na minha primeira palestra. A primeira palestra que eu dei quando eu tinha 16 anos. O meu pai me sugeriu que eu falasse justamente desse tema das aflições, de bem-aventurados os aflitos. E aqui a minha primeira palestra na live aqui do GEP também tem esse tema. Pois bem, esse capítulo versa, como o nome diz, sobre o sofrimento e os males que atormentam, né, que assustam o mundo. Então é disso que a gente vai tratar hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece a doutrina espírita, ou para quem está chegando agora, tem só uma afinidade faz tempo, mas nunca se aprofundou estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é um evangelho que pretende substituir o Evangelho de Jesus. Ele é uma livre interpretação do Evangelho de Jesus dentro de uma perspectiva espírita. Então, Allan Kardec, depois de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, achou por bem trabalhar os aspectos morais do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz
os aspectos morais da passagem de Jesus. Por que os morais? Porque eles são universais. Eles se aplicam às pessoas de qualquer religião. Então, qualquer pessoa de qualquer crença, qualquer religião, ela pode acessar as passagens morais de Jesus, os seus ensinamentos, sobretudo as bem-aventuranças e as palavras subsequentes no Sermão do Monte, que constituem o cerne da moral cristã, e se sentir tocada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, é uma interpretação do Evangelho feita segundo o Espiritismo, mas aberta a qualquer pessoa de qualquer religião, assim como essa live aqui. E quando a gente fala, né, nessa passagem, quando a gente lê essa passagem, o mal e o remédio, a gente questiona primeiramente, é levado a questionar o que é o mal. Não sei se vocês já se perguntaram, né? O que é o mal? O que realmente é o mal? Isso é uma questão filosófica antiga, é uma preocupação dos homens de muito, muito tempo já. E segundo Comte Sponville, que é um filósofo da atualidade, eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Dicionário de filosofia, dicionário filosófico, esse autor francês. Ele fala que o mal é o que faz mal, né? Algumas pessoas dizem, o mal é a ausência do bem. Mas ele diz que não, que o mal é aquilo que faz mal. E faz muito sentido. Porque tem gente que diz, não existe o mal. E assim, existe o mal. Aquilo que nos causa mal. E aí a gente pega um pouco de Leibniz, que diz assim, existe o mal metafísico, que é a própria imperfeição, o mal físico, que é o sofrimento, e existe o mal moral, que é o chamado pecado. Então, a gente pode ver o mal nessas diversas formatações. Existe o mal que vem, assim, da natureza, né? As hecatombes, né? Os desastres, as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos. Então, são males que nos atingem e não dá para você dizer, não, isso aí não é mal. Foi o homem que fez o mal. Algumas pessoas falam assim, foi o homem que fez o mal. Vou tentar aqui, alguém está dizendo que o volume está baixo, né? Mesmo estando no máximo do notebook. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, né? Mas acho que está alto aqui também. Não sei nem explicar o que possa estar acontecendo. Espero que os outros estejam escutando bem. Pois bem, mas assim, então existe realmente esse mal, né? Não é uma criação do homem. Então, a morte, a doença, nem toda doença foi uma criação do homem. O homem trouxe a doença para o mundo. Não, o mundo ele é marcado por essas transformações. Então, assim, o adoecer faz parte, o morrer faz parte. As despedidas, as transições, elas fazem parte do mundo. Então, existe algo que nos causa um desconforto, que nos causa... Obrigada, gente, está todo mundo escutando bem aí, né? Então, se alguém tiver sem ouvir direito, talvez seja no seu próprio recurso, né? No seu notebook ou no seu celular. Mas os demais estão escutando bem. Então, se você duvida da existência do mal, assim, é porque você não está observando o mundo. Existe um desconforto, existe um mal-estar. E vai além do mal moral, né, do que o homem gera. Tem um mal que vem, realmente nos afeta, que nos causa dor, que nos causa sofrimento. Às vezes, sofrimento físico, às vezes, talvez sofrimento moral. E aí entra mais a participação humana. Mas, assim, quando a gente, se convence, existe o mal. A gente se pergunta, qual a origem do mal? O que é que vocês acham que origina o mal, né? Quem origina o mal é o homem, eu já falei, tem coisas que nos afetam, o homem não é tão poderoso assim, não, né? Acho que às vezes a gente se atribui superpoderes, né? Então, assim, não é tanto. Então, tem coisas que nos afetam e que não foram da nossa alçada, não foi por causa da gente. Então, aqui a gente se pergunta, né? O que está
causando esse mal. Então, Deus, tem uma frase do Comte Sponville que eu copiei aqui para dizer para vocês, né? Que é assim, interessantíssima. Deus só é inocente sob a estrita condição de não existir. Então, Comte Sponville, ele é ateu, né? Então, ele diz, quando você olha o mal no mundo e você pergunta, qual a origem disso? Ah, se Deus criou tudo, Deus está na origem do mal. E se Deus originou o mal, como é que existe esse Deus? Como é que tem um Deus perfeito que origina o mal? Aí, Comte Sponville, como muitos ateus, né, que refletem, porque tem aqueles ateus só para serem do contra, mas existem os ateus que realmente pensam, refletem, observam, né, e assim, diz, Deus só é inocente sob a estrita condição de não existir. Aí o Leibniz pergunta também, se Deus existe, de onde vem o mal? E se não existe, de onde vem o bem? Porque se Deus criou tudo que existe, foi Deus que criou. Quem criou o mal? Foi Deus. Como é que Deus criou o mal? Deus criou tudo. Nada está fora do... Pensa mais aí. Nada está fora de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguma coisa está fora de Deus? Nada está fora de Deus. Tudo está em Deus. Né? E não, ao mesmo tempo, tudo tem uma vida própria, criada por Deus. Então, assim, não existe um cantinho do universo onde Deus não esteja presente, onde Deus não se faça, não alcance. E aí eu pergunto, como é que tem o mal? Onde está Deus naquela hora? No mal. Então, é uma pergunta que a gente pode se fazer. Assim, cadê Deus? Quando a pessoa se debruça sobre a questão do mal, ela reflete profundamente, sem medo, ela enfrenta, ela bate com essa questão sobre Deus. Onde é que está Deus? Alguém diz assim, Deus está conosco. Certo, Deus está conosco. Aí vocês veem aí, né, assim, algumas pessoas dizem assim, se Deus quiser, tá tendo aí uma pandemia, né? Então, alguém diz assim, se Deus quiser, Deus me protegeu, Deus vai me proteger. E os que adoeceram? E os que morreram? Por que Deus não os protegeu? O que foi que aconteceu? Quando tem um acidente, quando tem um desastre, Deus me salvou, foi a mão de Deus. E os que sucumbiram? Né? Qual a explicação? Qual a explicação? Então, o Ricardo diz aqui, Deus está em todos os momentos. Tá. E nos maus momentos? Ele está também no desastre? Ele também está nessa pandemia? Onde é que está Deus? Assim, qual é a participação dele nisso? E aí que a gente entra com o papel da doutrina espírita, né? A visão espírita do mal e de Deus. Aí temos que prestar atenção, né? Para a gente poder aqui se estender um pouco sobre a doutrina espírita, que é o nosso tema, né? Então, alguém está dizendo, o mal é a ausência do bem. Lá no começo, Denise, eu falei, né? Não, o mal não é só a ausência do bem, não. Existe o mal, né? Então, tem um desastre, por exemplo, né? Um terremoto, um maremoto, não é falta do bem, não. Aquilo ali aconteceu, né? Então, isso aí fica para a gente se questionar, né? Tá lá. Está acontecendo, existe a doença, a gente definha, a gente sofre, e esse sofrimento não é ausência do bem, não, é um sofrimento mesmo, ele é o oposto do bem, né? Então, a oposição do bem. Vixe, Carolina, eu já escutei assim. Bom, vamos até o fim que a gente vai chegar onde a gente está querendo chegar. Então, prestem atenção, Deus criou os espíritos, segundo o livro dos Espíritos, para quem não conhece, obra básica da doutrina espírita, primeira obra do espiritismo, né? Segundo o livro dos Espíritos, os espíritos foram criados com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Na questão 121 está lá.
Deus criou os espíritos com aptidão tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, aí você vai e se pergunta, se Deus criou um espírito com aptidão tanto para o bem quanto para o mal, eu me pergunto, então tá ali o mal. Ele criou com aptidão para o mal. E aí a gente volta naquela história. Deus criou o mal, criou o espírito com aptidão para o bem e para o mal. E aí, gente, a gente tem que aprender uma coisa chamada interpretação. Nós temos que interpretar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: a letra mata, o espírito vivifica. A gente tem que buscar o que está por detrás daquela colocação. Se você for ler, né, o livro dos Espíritos por inteiro, inclusive as obras básicas, você vai ver o seguinte, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes com todas as aptidões. Primeiramente é colocado dessa forma, com todas as aptidões. Nós temos o potencial para tudo. Então Deus, ele é perfeito. Deus não cria nada que não seja perfeito. E Deus criou os espíritos. Ué, mas tem um monte de gente. Preste atenção, para quem não sabe, segundo a doutrina espírita, nós todos somos espíritos, certo? Não é só aqueles que estão do lado de lá, não. Eu e você somos espíritos, tá bom? Então, assim, Deus criou todos nós, com todas as aptidões. Mas, Carolina, tem gente ruim no mundo. Deus criou essa pessoa com essas aptidões. Essa pessoa má, que você está chamando de má, ela também tem o bem dentro dela. E a pessoa boa também tem o mal dentro dela. Nós temos o potencial para tudo. Por isso que lá está dito com aptidão. Nós temos potencial para realizar tudo. Deus nos criou com todas as capacidades. Porém, você pode comparar com o próprio desenvolvimento do ser humano. Quando um bebê nasce, ele já não nasce, ele nasce com potencial para se tornar um adulto. Não é verdade? Ele nasce com potencial, mas ele já não nasce adulto. É preciso que ele vá no contato com a sociedade, na relação com os outros, na relação com o mundo, que ele vá desenvolvendo aquilo que traz potencial. Tem até uma história muito famosa em sociologia de umas meninas que foram achadas, que foram criadas por lobos, que deu origem ao mito, né, a história do Tarzan. Então foram criadas por lobos, que ele foi criado por macacos, e tem o Mowgli, foi criado por lobos. Então, assim, essas meninas, elas não conseguiram atingir todo o desenvolvimento que nós, que convivemos em sociedade, que trocamos os nossos conhecimentos, atingimos. Então, elas andavam de 4, porque conviviam com os lobos. Então, é interessante isso. Isso nos mostra que nós estamos no mundo e vamos desenvolvendo nossas habilidades no contato com esse mundo. Então, o mundo influencia o nosso desenvolvimento. Então, essas meninas, elas não podiam andar sobre os pés normalmente, como qualquer um de nós, podiam, né? Mas elas não foram convidadas, no meio em que se encontravam, a desenvolver essas habilidades, como nós somos, vendo os nossos pais, vendo os outros. Então, o que acontece? Nós, no mundo, vamos desenvolver nossas habilidades humanas. Os espíritos são criados como os bebês, simples e ignorantes, nos diz o livro dos Espíritos. E no contato com o mundo material, através das encarnações, eles vão desenvolvendo aquilo que trazem em potência. Então, desse ponto de vista, de um ponto de vista filosófico, nós não podemos dizer que os espíritos, a gente pode dizer metaforicamente, poeticamente, que nós somos imperfeitos, mas nós fomos criados perfeitos, nós somos imaturos.
Então, os espíritos, eles saem de um ponto de imaturidade e vão amadurecer através da vida, durante o percurso da vida. E eles são colocados em contato com as condições que vão provocar a expressão daquilo que trazem impotência. Faz sentido? Espero que sim. Então, a gente está no contato aqui com o mundo, desenvolvendo esses nossos potenciais. Nós que somos espíritos, segundo a doutrina espírita, diz assim, nós somos espíritos encarnados. Por isso que vocês, quando conhecem um espírita, a gente reconhece um espírita quando ele fala que alguém morreu, ele usa o termo desencarnou. Então, se alguém diz desencarnou, isso aí pelo menos simpatizante da doutrina espírita é. Né? Porque é o termo saiu do corpo de carne, mas ele continua vivo. Eu uso a palavra morte, morreu, por uma questão de relacionamento, porque facilita a compreensão das pessoas mesmo. Mas a gente sabe que essa morte é uma transição para o mundo espiritual. Pois bem, Deus criou os espíritos, portanto, com todo esse potencial. Alguém diz assim, Deus criou os espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Olha, gente, Deus não cria nada imperfeito. Não me venham com esse papo, não me venham com churumelas. Deus só faz o bem, só faz coisa bem feita, ele não faz nada mal feito. Tudo que Deus faz é bem feito. Então, o espírito, no contato com o mundo, vai desenvolvendo suas habilidades. Então, ele não recebe um manual de instruções, não. Deus cria espíritos constantemente, nos diz a doutrina espírita, de forma que, quando um espírito é criado, outros já existem e estão mais desenvolvidos no processo do amadurecimento, que a gente chama o aperfeiçoamento na doutrina espírita. Então, nesse processo, ele nasce, ele é criado, esse espírito, e já tem outro mais adiantado. O espírito vê o outro mais adiantado, pensa que ele sempre foi adiantado, como uma criança. Eu me lembro da minha filha quando descobriu que eu fui criança. Ela ficou chocada. Você foi criança? Era um choque para ela saber que eu tinha sido criança, porque ela me conheceu adulta. Então ela não imaginou que algum dia eu fui criança. Então assim os espíritos também. Quando nós somos criados e já existem espíritos mais adiantados, nós achamos que esses espíritos foram criados já perfeitos, já iluminados, já amadurecidos. E nós os chamamos como anjos. É isso que deu origem à ideia de que existem anjos criados perfeitos. Mas, na verdade, todos os espíritos, segundo o livro dos espíritos, que foi ditado pelos espíritos, foram criados simples e ignorantes. E nesse processo evolutivo, como é que se dá o processo evolutivo? Por acerto e erro. Como assim? O espírito é lançado no mundo, entra em contato com o mundo e vai vivendo as experiências do mundo. Quando ele age, ele vai começar, porque ele é dotado de inteligência, ele vai começar a perceber que a sua ação imprime resultados que retornam sobre ele próprio. Então o espírito começa a perceber que interfere no mundo. Quando ele desenvolve a individualidade, ele começa a perceber que ele interfere no mundo, que o mundo responde às suas ações, que ele pode transformar o mundo. E a Bíblia metaforiza essa realidade dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós interferimos no mundo de forma inteligente para obter resultados. Conscientemente, nós planejamos, nós aprendemos com os resultados dos outros, nós transmitimos o conhecimento adquirido e assim nós evoluímos. Interessante, né? Então, o que é que acontece? À medida que nós vamos vivendo as experiências e colhendo os resultados, nós vamos observando que algumas ações geram resultados que ao longo da vida espiritual se mostram geradores de desconforto, de desprazer, de mal. E nós percebemos que existem outras ações ao longo da vida, não só imediatamente, às vezes imediatamente
parece que trazem resultados ruins, mas ao longo da vida, a gente observa que aquelas escolhas, que aqueles caminhos percorridos nos levaram a bons resultados. Então, o que o Espírito entende? Que aquele caminho que leva ao desprazer, à dor, é o caminho do mal. Ele chama esse caminho de caminho do mal. Mas, na verdade, gente, é apenas uma lei divina, de causa e efeito. É isso. Ele age e ele recebe o resultado. E ali, ele age e recebe o resultado bom. E ele chama de o bem. Mas isso não está só no moral, na vida moral, não. Isso está em tudo, em toda a natureza. A própria natureza também está se transformando. Isso não é para agradar nem desagradar ninguém. É o processo da natureza. É a lei natural. Então, os corpos materiais, eles se transformam, chega um ponto em que acontece a morte. Que, na verdade, no fundo, como já dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, vai chegar esse momento. E aí também a gente volta a pegar no Livro dos Espíritos, existe o quê? Lei de destruição. Olha, eu sou espírita desde a infância. E quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu me chocava. Como assim lei de destruição? Isso é uma lei? E é logo depois, no Livro dos Espíritos, o capítulo dedicado à lei da destruição é o capítulo 6, da parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Logo depois do capítulo que diz o quê? Lei de conservação. Olha que interessante. E aí a gente vê que Kardec acabou caminhando ao conversar, ao estudar os espíritos, ao organizar aquele trabalho, acabou convergindo, dialogando com os princípios de grandes filosofias e com o que hoje embasa grandes escolas psicológicas, como a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que traz a teoria dos opostos. Tudo no universo se compõe de relações entre opostos complementares. E muito antes de Jung, a gente via isso na filosofia chinesa. Aí, olha, vocês olham o quê, ó? Desenhei aqui para vocês, porque eu não ia ter slide, né? Então, ó, vocês conhecem esse símbolo? Né? Esse símbolo do Tai Chi é um perfeito símbolo de tudo que há na natureza, inclusive do espírito. O que é que temos aqui? Se a gente chamar uma dessas cores de o bem e outra de o mal, eu vou chamar o branco de o mal e o preto de o bem. O que a gente chama? Eu vou chamar isso aqui de destruição. Porque quando a gente bota mal, a gente bota muito moral nisso, né? Um julgamento moral. De destruição. E o oposto da destruição, a construção. Eu vou chamar isso aqui de feminino. E isso aqui eu vou chamar de masculino. A gente tem isso em tudo. Essas oposições. O equilíbrio é isso. Olha, vejam só. Uma distribuição perfeita. Vocês veem, isso aqui é o yin e o yang. Né? Yin e yang. Dentro do yin, você tem o yang. Dentro do yang, você tem o yin. E essa figura, vejam que interessantíssimo. Essa figura, ela não dá uma noção, uma percepção de movimento? Isso está em movimento, numa contínua troca, está girando. Imaginem. Isso é a natureza. Isso resume a lei de Deus. Fantástico. Pense num símbolo fantástico. O símbolo, ele serve para isso, para dizer aquilo que não cabe em palavras. Tudo na natureza está nessa oposição. Então, a destruição se opõe a essa conservação, a essa construção. Você vai vendo essa oposição. E a vida, ela é feita desse movimento. Ela é feita, como a gente diz, em ciclos.
Os budistas chamam da impermanência. Tudo está em constante transição, girando e buscando fazer isso equilibradamente. Nós espíritos também. Então nós trazemos em nós, lembram? Todas as aptidões. Trago em mim todas as aptidões. Então não existe, por exemplo, eu hoje, essa encarnação, eu sou mulher. Eu reencarnei num corpo feminino, né? E hoje já se compreende que a pessoa pode ser mulher mesmo não reencarnando num corpo feminino, mas aí é outra palestra. Mas eu sou mulher e reencarnei no corpo feminino. Então aqui eu estou nesse corpo feminino. Dentro de mim, Jung já dizia, percebeu isso? Existe o ânimos, o masculino, existe o homem em mim também. Dentro do homem existe a mulher também. Entende? Eu estou sendo convidada nessa encarnação a exprimir mais, porque a cultura puxa isso mais de mim quando eu estou nesse corpo, determinados aspectos que são, hoje em dia, atribuídos muito ao feminino. Era mais antes, cada vez mais, ao longo do progresso está tudo se igualando, homens e mulheres. E nós estamos desenvolvendo, precisamos desenvolver ambos os aspectos. Não existe isso de que o homem é aquele que tem que ser o durão, é o protetor, e a mulher, a pobre coitadinha, protegida, que fica cuidando das crias. Lá no Livro dos Espíritos você diz assim, você encontra o homem cuida do exterior, a mulher cuida do interior. Puxa vida, isso daí a gente fica horrorizado. Não, é puro machismo. Eu como mulher então, nossa, eu ficava indignada. Mas aí, lembram que eu falei? A gente tem que interpretar. Primeiro, localizar na época. Por mais que tenham sido os espíritos tomados como autores do Livro dos Espíritos, esses espíritos falaram através de intérpretes. Aí você pega um livro desse, por exemplo, do Comte de Sponville, ele é traduzido. Esse livro tem um tradutor. Se eu pegasse esse livro traduzido por outro tradutor, isso não acontece com o livro dele, mas, por exemplo, Jane Austen é uma autora cujas tem inúmeras traduções das obras dela. Então ela escreveu numa língua, o inglês, e os tradutores traduzem diferente. Você vai ler um, é bem diferente de outro livro, o mesmo livro, Orgulho e Preconceito, o mais traduzido. Por um autor é traduzido de um jeito, por outro é do outro. Então, o tradutor, o intérprete, ele interfere na tradução. Então, o médium que canaliza, né, na linguagem popular, o médium que viabiliza a comunicação do espírito, ele interfere na comunicação. Então, a gente tem uma doutrina que veio no século XIX. E aí, se estende depois falando de aspectos que são da mulher e do homem, mas que, na verdade, o que tem em foco é o homem é exterior. Como exterior? Exterior, ele é extroversão. O homem, a ação é colocada para fora. Não é o homem, é o masculino. Não é bem o masculino, porque quando a gente fala isso, já vai para a parte biológica. A gente pensa o sexo muito biologicamente. Seria o quê? Digamos, o yang. E o feminino é o yin. Então, se você usar esses termos da filosofia chinesa, você para com a confusão homem e mulher. Eu gosto de usar, às vezes, para isso. Enfim, nós estamos no contato comum, desenvolvendo os diversos aspectos, sofrendo as consequências de nossas ações. Tudo que a gente faz causa efeito, tudo na vida é assim, inclusive no mundo material, as coisas estão se transformando, gerando resultados, gerando resultados, gerando resultados. E moralmente nós sabemos na doutrina espírita que a gente não sofre o resultado de nada que não tenha relação com a gente. Nada que me afeta é algo que eu não mereço. É algo que eu não necessito. Deus não erra de endereço. O que acontece com você tem a ver com você. É para você mesmo. É um recadinho para você. O que acontece comigo é um recado para mim. É claro que o que acontece com os outros também manda um recado para mim. Com aqueles que eu amo, então, pá. Aí a gente entra em contato
com a realidade do momento. Coronavírus. Eita, todo mundo pá. Num primeiro momento a gente fica apavorado, eu tô com medo, tudo. Eu já ia entrando na onda, eu me lembrei, epa, eu sou espírita. Que é isso, Caroline? Você sabe, nada vai lhe acontecer que não tenha que acontecer. Eu não estou dizendo que as coisas são imutáveis, congeladas e não podem mudar, não. Eu estou dizendo que tudo que me acontece é porque vai trazer para mim algum crescimento. Aí tem os espíritas que ainda leem, interpretam, fazem uma leitura espírita muito naquele modelo de culpa e castigo. E dizem, tudo que eu passo hoje é o resultado de algo que eu fiz numa vida passada. Não só na vida passada, meu amigo, é o resultado de que você faz todos os dias, todas as horas. Você continua vivo. A lei de causa e efeito não é só da vida passada para essa vida agora, não. Nessa vida eu sou um ser atuante e eu estou agindo no mundo. Essa ação, ela reverbera em ondas que começam aqui. E podem ir até as próximas vidas. E outras ações vão sendo tomadas que vão também mexer nessa configuração. Isso é fantástico. Então a gente tem um poder transformador enorme. Então eu só recebo uma lição sobre algo que eu preciso aprender. Se eu não preciso, aquilo não chega mais em mim. Então, eu tenho uma ação, ela vai gerando resultados, e eu vou colhendo os resultados. Não é questão de culpa e castigo. Não é porque Deus está te premiando ou Deus está te punindo, não. Mania chata. Eu acho de tudo dizer. Isso é porque na vida passada você jogou o chiclete na cruz. Não, gente, é uma visão de Deus. E olha só, você acha, não, isso aqui que está acontecendo com o mundo é porque o mundo, as pessoas são ruins. Aí tá. Gente, as pessoas são boas e más. E colocam isso para fora ao longo da vida delas. E assim também é o mundo, a Terra. É um planeta, segundo a doutrina espírita, de provas e expiações. Então esse planeta é um planeta de aulas mais puxadas, sabe? Porque nós somos alunos mais, ainda nos primeiros passos, de aulas mais... Por quê? Porque nós temos pouca maturidade, então nós precisamos às vezes de maior controle, né? Então assim, mas Deus... Ele é amoroso, né? Cada ensinamento é para o nosso bem. Aí diz assim, porque Deus se apiedou. Deus fez as leis são perfeitas. Ele não está aí com pena não, porque ele vê o resultado final. Quando você vê seu filho indo para o colégio, morrendo de chorar, porque ele não queria ficar em casa, né? Ou comendo uma coisa saudável, reclamando... Você olha pra ele, bichinho, nem depois ele vai me agradecer, ele sabe que isso é pro bem dele, ele vai saber. Hoje ele não percebe. Então acho que talvez se a gente pudesse comparar Deus com a nossa forma humana de ser, a gente diria isso. Então quando nós estamos aqui padecendo, ele já nos vê na perfeição. Porque para Deus não tem tempo, não tem tempo. Deus não vê o futuro, ele tá lá e tá aqui e tá lá atrás. Entendem isso? Para Deus não tem futuro, porque Deus não está sujeito ao tempo. Deus já vê o Espírito perfeito, que na sua perspectiva você ainda não é. Ele já viu, ele já vê, ele sabe. Então ele não fica, tadinho do fulano, tá morrendo. Nós passamos por isso. Esse é o processo de evolução. Aí alguém pergunta, tem a ver com o que está acontecendo com a Terra, com a passagem de prova e expiação para a regeneração? Nós estamos sempre em transição. Dizem, né, que chegou uma época, digamos que o planeta Terra está começando a entrar numa etapinha, talvez um pouco mais desenvolvida. Os planetas, as sociedades também se desenvolvem. Essa lei, ela acontece em todos os campos. Então, o que acontece? Né, assim, a humanidade, a sociedade, ela também forma, né, um chamado karma coletivo. Né? Então, nossa sociedade, eu diria... E aí eu não vou... O Marcos estava conversando comigo, meu marido, dizendo assim, Carolina, não gosto dessa história de dizer que a gente está... como é que ele falou, meu Deus? Tipo assim...
sofrendo o resultado das nossas ações negligentes com a natureza, É essa nossa mania de olhar tudo como culpa e castigo. Nós estamos, o quê? Num movimento oposto. Eu acho que assim, quando a gente olha o que está acontecendo com o mundo, as pessoas estão sendo obrigadas a entrarem dentro das suas casas e a olharem para dentro delas mesmas. Isso tem um simbolismo. Você está indo para casa. Você está entrando em casa para buscar a saúde, a sua e a do próximo. É um recado. É um entendimento para a vida. Gente, está na hora. Epa, vocês exageraram. Aí, ó, pela necessidade do equilíbrio, a gente precisa se equilibrar. Quando você exagera numa atitude, o homem atual exagera na atitude extrovertida, a atitude oposta exagera também. Ah, não sabe, né? Exagerou aqui, não soube controlar um pouco mais, exagera no oposto. Então, nós estamos vivendo o momento do exagero no oposto. Vamos entrar. Eita, desculpem aqui um alarme. Então, vamos entrar nas nossas vidas. Nós vamos mergulhar na intimidade. Eu acredito que nós estamos mergulhando na nossa intimidade. Eu não acho que assim, a humanidade está tendo um abalo, ela está tendo uma chamada de atenção, ela está percebendo, opa, existe uma vida interior, como é que eu estava cuidando? Como é que está minha casa? Como é que está minha vida? O que é que eu sou além do meu ganho e do meu trabalho? Então a gente está sendo convidado a isso. Nós continuaremos depois que isso passar. Eu já vejo a confusão às vezes se instalando aqui no Brasil, as pessoas brigando no meio de um caos, de uma necessidade coletiva, brigando por seus políticos, por suas questões, por suas crenças. Pelo amor de Deus, é hora da gente refletir, amar, né? A gente olha para o mundo, tem um sofrimento acontecendo. E esse sofrimento está aqui do lado. Aí o Marcos está dizendo, pertence à lei de causa e efeito que está acontecendo aqui. Né? Então, o sofrimento ele está do lado. Ele pode bater na sua porta, ele pode entrar na sua casa. Então, a gente olha para isso, se sensibilize. E qual o remédio? A gente tem que finalizar aqui o nosso bate-papo. Qual o remédio para isso que está acontecendo? Bom, o remédio físico cabe aos cientistas encontrarem. O remédio econômico cabe às pessoas responsáveis, os políticos, os líderes, encontrarem. Claro que cada um vai fazendo o que está ao seu alcance, não fica também só esperando que os outros cuidem, para fazer, né, para se movimentar nesse momento agora. Mas o medo, a ansiedade que muita gente está despertando, que a dor costuma despertar na gente, que o mal costuma despertar na gente, o medo do sofrimento. Né? O que é que a gente tem que pensar? Com o que é que se cura? Qual o remédio? Na lição do Evangelho, a resposta é a fé. Só que fé não é uma alegação, não é uma bandeira que eu coloco e boto, amo a Deus, Deus me ama, Jesus também. Não é isso. Fé é uma compreensão de que tudo está certo. De que tudo está no controle e que não sou eu o controlador. É Deus. Percebem? A fé é a confiança na lei da vida. Eu faço a minha parte. Eu não sou irresponsável porque tenho fé. Porque eu sei que a lei é de causa e efeito e eu estou participando disso tudo. Eu contribuo com o próximo. Eu cuido de mim nesse contexto, mas eu não me apavoro. É não me apavorar. Eu não me desespero. Eu durmo tranquila, porque eu sei que nada vai me acontecer que não tenha que acontecer, que não seja para o meu bem, que não me traga um crescimento, que não me traga uma lição.
E não só a mim, mas como aos meus. Eu não tenho medo. A gente vive num mundo ansioso. Por que é que as pessoas são tão ansiosas no nosso mundo? Porque falta fé. Esse é um mundo exagerado na sua loucura pelas conquistas materiais. E vem uma pandemia que nos lembra, meu amigo, a vida é mais que isso. Olhe para o que importa. Olhe para o que faz diferença. E a gente volta para a lei de destruição. Muitas vezes, para se construir algo novo, é preciso destruir o velho, o antigo. Jesus diz, não se coloca vinho novo em odres velhos. Fantástico. Então está acontecendo uma purificação, uma limpeza, mas não porque antes estivesse sujo, é porque a gente já viveu coisa demais, às vezes precisa ser sacudida. Não é? Tudo a gente não tem que limpar? Os objetos no sujo, as nossas casas, as nossas mãos. Então nós temos que limpar as nossas almas e encher as nossas almas com fé. Lave as mãos com água e sabão e lave a alma com fé. Fé em Deus. Não é que a fé vai te evitar de ficar doente, não. Pense aí, viu? Pode até ajudar, porque existem pesquisas que mostram como a fé contribui com a cura, com o restabelecimento diante de doenças. Ok. Mas não é isso não. O que a fé te dá, meu irmão, é paz. Uma fé inabalável, ela te torna capaz de enfrentar as contrariedades em paz. E aí, para a gente ir se despedindo, encerrando, né? Porque tem uma hora que a gente acaba. Eu vou aqui ler uma que eu acho que cabe para o momento atual, desse livro aqui. Esse livro tem no JEP, Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira, foi um trabalhador do JEP, uma pessoa de muita fé, meu pai. E eu vou ler aqui para vocês uma poesia que ele escreveu enquanto esperava um transplante de coração. Mas acho que essa poesia vale para todos nós nesse momento que nós estamos atravessando. Misericórdia, Mestre. Senhor Jesus, Divino Redentor, sustenta-nos nas lutas deste instante. Que não nos falte a força edificante da mudança dos homens pelo amor. Em toda parte se avoluma a dor. O pranto corre farto no semblante dos homens de maneira tão chocante que o mundo está tomado pelo horror. A causa indisfarçável da tormenta está na própria mente que alimenta a fome insaciável da ambição. Misericórdia, Mestre, nos acuda, pois essa humanidade nada muda se não mudar primeiro o coração. Mudemos os nossos corações, meus irmãos. Vamos encher esses corações de fé e de amor, porque o grande remédio para a mudança do mundo é, sobretudo e especialmente, o amor. Muita paz a todos, muito obrigada e estamos juntos, cada um em seu cantinho, como pode, quem pode, nessa luta atual e continuemos juntos na mesma vibração de amor. Não se deixem levar pelas vibrações de ódio. Não caiamos em tentação. Coloquemos amor nos nossos corações. Obrigada, gente. Beijo aí para vocês todos. Que Jesus nos abençoe. Tem mais palestras. O JEP está com as suas atividades. Fiquem acompanhando aí. Está acontecendo lá também as atividades. São colocadas no Instagram. E até a próxima.
Tchau, tchau. Obrigada aqui pela presença de todos, assim, eu vi vários nomes queridos, sintam-se todos abraçados, beijados, e esses beijos e abraços online não vão fazer mal a ninguém, que Jesus nos abençoe, muita luz.